que lá vem spoiler. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Aqui é o seu amigo de todas as horas, Renato Sansão. Gente, eu fiquei uns dias aí de fora para dar um suporte para minha mãe, que sofreu um acidente alguns dias atrás, mas ela já foi operada, vai iniciar sua recuperação e em breve seguirá altas aventuras aqui com a gente, ao infinito e além, tá bom? Então quero deixar um abraço para todo mundo que mandou força, mandou boas energias, mandou docinhos para dona Ana Maria. Ela tá muito feliz e já tá 100%. Olha, gente, então eu já vou dedicando esse programa pra mamãe e dona Aninha, que é uma espécie, né, gente, de Carl Fredricksen de saia, né, bem peculiar. E vou dizer para vocês que hoje é dia de mais um especial do SQLVS. Sim, olha só, eu reuni aqui 3 Pixar maníacos registrados, ordenados, juramentados e que vão me ajudar na duríssima missão de fazer um top 10 das animações do estúdio. Comigo e com vocês, Lari Chileguel. Oi, pessoal, tô aqui empolgadíssima com o Woody, com o Buzz, com a Jessie, e já tô achando que tem uma galera que nem é tão Pixar maníaca aqui nessa mesa, viu? Tô de olho. Vambora. Ela olhou feia e eu acho que ela olhou feio pra Flávia Trevisan. Oi, pessoal, já vou começar jogando um hate aqui na Lari. Brincadeira, tudo na amizade, a gente aceita as diferenças. Agora, se quiser credencial, eu apresento, tá? Porque eu sou Pixar desde que nasceu a Pixar, tudo bom? Ih, o negócio vai ficar feio pra você, hein, seu Alexandre Errara. Tô vendo aqui, estou preocupado, mas já digo também que sou Pixar maníaco, mas eu não consigo ver todos os filmes. Então já dou minha desculpa aqui. Muito bem, olha, minha gente, aproveitem para seguir o @sqlvs.podcast no Instagram, curtir a gente no seu tocador de favorito, dar aquelas 5 estrelinhas mágicas e deixar aqui no box de comentários o seu top 10 da Pixar, que a gente tá super curioso e ansioso para saber qual é a sua listinha, hein? Certo, Rogerinho? E vamos que a peteca não pode cair! Gente, faz 5 anos que a gente tem esse podcast aqui, então faz quase isso, né, de tempo que a gente quer fazer um programa especial com as melhores animações da Pixar. Pensamos em fazer um top 25, um top 20, um top 15, mas a gente percebeu que, cara, até um top 5 ia dar treta por aqui e a gente, no fim das contas, fechou nos 10 melhores filmes da Pixar, né? Lembrando, né, gente, que a Pixar tem aí 28 filmes lançados nos seus pouco mais de 30 anos de companhia, praticamente um filme por ano, né? Foram até aqui 18 indicações ao Oscar, impressionantes 11 vitórias, e só para recapitular, quem levou melhor animação foram Procurando Nemo, Os Incríveis, o primeiro, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, olha só, Valente, Divertidamente, o primeiro, Viva, Toy Story 4 e Soul, hein? E em tempos, né, gente, que a gente debate, até comemora grandes bilheterias, vale lembrar aqui os filmes da Pixar que passaram de $1 bilhão, olha só. Divertidamente 2, no momento que a gente está gravando aqui no dia 10 de julho, ultrapassou a incrível barreira de $1,3 bilhão e segue contando, hein? Logo depois a gente tem Os Incríveis 2 com 1,2 bilhão, Toy Story 3 com exatos 1 bilhão, Divertidamente 1 com 860 milhões e fecha o top 5 Up Altas Aventuras com 735 milhões de doletas, Flavinha. Só queria fazer um comentário, que talvez seja um spoiler da minha parte, que apesar do Oscar ter batido muito com muito do que tá no meu top 10, espero que as pessoas saibam que o Oscar de animação, infelizmente, não é tão assim sério quanto os outros Oscars, infelizmente, porque já saiu até matéria de como que é feita a votação e muito do pessoal que vota, que tá na academia, acaba não assistindo os filmes e delegando essa votação aos filhos, a crianças, acaba votando em filmes que assistiram. Então, assim, claro que o Oscar já é toda uma instituição, mas diante de todas as ressalvas que existem no Oscar, a gente coloca uma segunda ressalva no Oscar de animação, de que é ainda mais difícil. Ô Lari, ainda aqui na pautinha do Oscar, teve um filme, não teve, da Pixar, que chegou entre os indicados a melhor filme sem ser animação?
Ó, e é legal de mencionar aqui que tanto Toy Story 3 quanto Up e Altas Aventuras foram indicados também a melhor filme, não apenas o melhor filme em animação. Não chegaram a levar o prêmio, mas só por estarem na lista já é um grande feito, né? Eu lembro, inclusive, que eu cheguei a postar que Divertidamente estaria na lista de melhores filmes também, mas não entrou. Eu fiquei decepcionadíssima. Ô, gente, a gente já vai aqui para os nossos top 10, mas antes eu não vou resistir de perguntar para vocês se vocês acham, né, que apesar de todas as críticas, todos os comentários, tudo que a galera fala, né, tem duas coisas que mudou completamente a história da Pixar, pelo menos na minha opinião. Né? A primeira é a saída do John Lasseter, né, Lari, do comando. A gente tem o Pete Docter assumindo todas as rédeas por lá e acaba mudando muita coisa. E segundo, a gente tem a aquisição da Disney, né, que faz muitas diretrizes mudarem e a Pixar, pelo menos supostamente, né, Flá, perdeu um pouco daquela magia, daquela originalidade que fez ela ser um baita de um clássico na primeira década, pelo menos. E eu queria ouvir a opinião de vocês, gente. Se vocês acham que a Pixar consegue manter um padrão super alto, inclusive acima das suas concorrentes, ou de fato sofreu um baque e tá apostando demais aí nas sequências, como a gente vê com a Disney e com os live actions, né? Olha, eu acho que a Pixar ainda se diferencia, sim. Apesar de que não são todos os filmes que despontam como sendo incríveis e tão diferentes quanto foi lá no início, na sua criação. Mas a gente tem que lembrar também que lá em 95, quando saiu o primeiro Toy Story, era o início da animação 3D, e desde o início, mesmo a Pixar sendo independente, a Disney sempre esteve ali ao lado distribuindo os filmes da Pixar, então tinha esse nome de peso, né? E criava, eu lembro dessa expectativa a cada filme, a cada ano, desde Toy Story, aquela coisa, qual vai ser o próximo filme da Pixar? E tinha toda aquela excitação de ir ao cinema, de ver qual era a próxima história nova e tal. Mas a Disney, estando aí lado a lado, chegou um momento que ela quis abocanhar, né? Teve a aquisição da Pixar. Eu acho que num primeiro momento continuou com uma baita produção, sim. Mas é difícil você manter todos os filmes sempre na mesma linha, manter todos os times trabalhando para entregar sempre a história mais criativa. E aí vem aquela questão de merchandising, de fazer continuações, de ter um filme ou outro que acaba sambando e não dando muito certo, flopando ali na situação. Então tem o problema do negócio também, o problema mercadológico que acaba interferindo em alguns filmes. Vou aproveitar que estamos com um oriental aqui na mesa, viu, Ale? Para te perguntar, cara, nos últimos anos, podemos colocar aí 10, 15 anos, os estúdios Ghibli não estão dando uma surra na Pixar, pelo menos em termos de originalidade? Uma discussão boa, né? Eu acho que são formatos diferentes, filmes diferentes, e aí vem muito da cultura também, né? Eu acho que tem gente que adora, tem gente que ama, tem gente, cada um no seu tipo. Mas né, já que a gente tá falando muito da Pixar, eu quero ressaltar o quanto que tem uma coisa para mim que sempre fica na cabeça, né? A criatividade. E a criatividade, inclusive, né, que para mim foi um grande diferencial de animação, que os filmes da Pixar feito, né, quando a gente fala de animação pensando em criança, mas feito para adultos também. E como pegar esses dois públicos? Para mim, a criatividade acho que é o essencial e é o diferencial aqui da Pixar, viu? Eu concordo plenamente, Ale. Eu sempre diferenciei a Pixar desde o momento que ela surgiu dos outros estúdios, assim. Entrando um pouco na linha do que a Lari falou, a minha régua de exigência para Pixar é mais alta que a dos outros estúdios. Eu acho que eles sempre fizeram filmes muito mais complexos, justamente por, desde o começo, apresentarem histórias que pegavam, assim, diferentes universos e conseguiam acessar tanto adultos quanto crianças. Então, eu acho justa a análise de, assim, puxa, será que decaiu a qualidade do estúdio? Por outro lado, eu acho que a gente precisa ter uma visão mais global, como a própria Lari colocou. Eu fico pensando muito sobre como era o mundo quando a Pixar surgiu e como é o mundo hoje, né? Não tanto apenas a saída de um John Lasseter. Eu acho que nós, hoje em dia, como sociedade, a gente se preocupa com outras coisas, pelo menos no Ocidente, assim. E eu acho que muitas coisas entram em pauta na hora que você faz um filme e dificilmente você vai conseguir agradar tanto
público quanto você agradava, por exemplo, nos anos 2000, no começo dos anos 2000. A forma como a gente consome é diferente, o mundo é diferente, não tentando passar um pano. Mas como a própria Lari falou, Divertidamente 2 acabou de sair. Eu acho que a Pixar continua mantendo uma barra de qualidade, apesar dos pesares, e continua sendo melhor que os outros estúdios. A gente não pode deixar de falar também que com a aquisição da Pixar, naquela altura, quem assumiu a direção da animação da Disney foi o John Lasseter. E ele trouxe uma pixarização para os filmes da Disney, que estão assim, incríveis. Eles estavam passando por uma leva muito ruim mesmo, e de repente a gente tem filmes que são um máximo ali, desde Enrolados, Frozen, Moana, Big Hero 6, que eu adoro, é sensacional, Zootopia, Detona Ralph, mudou a cara dos filmes da Disney, acho que fez um bem danado. Ô Lari, só complementando, e mais um fator interessante da gente trazer aqui pro nosso papo, é a Disney Plus, né? Porque em determinado momento, até com o contexto pandemia, né? A Pixar passa a jogar os seus lançamentos diretamente no streaming, né? E aí, se é direto pro streaming, precisa de tanta profundidade, 3D, capricho, né? Equipe, investimento, grana e tal. E a gente vê que tem uma levinha, eu não vou dizer ruim, mas talvez menos do que a gente espera em relação à Pixar, que vai direto pro Disney Plus. E aí eu acho que cai um pouquinho a qualidade, no que pra mim é compreensível, né? Eu acho que seria interessante ter na agenda da Disney Pixar lançamentos pro streaming, né? Afinal, nem sempre a gente tá diante de super fenômenos globais como o Divertidamente 2, né? Tem aquele livro, Criatividade S.A., que fala do início da Pixar, e assim que saiu o Toy Story, que foi tipo super sucesso, fenômeno, eles tinham designado uma equipe para fazer o Toy Story 2, e o objetivo inicial seria que era para ser lançado diretamente em VHS, DVD e tal. E eles bateram o pé e falaram, não, a gente quer fazer um filme com a mesma qualidade, insistiram, fizeram um lançamento em cinema e foi um tremendo sucesso, para mostrar que não necessariamente eles vão baixar a guarda só porque vai direto para a TV, entre aspas aqui, né, adequando aqui para o streaming. Vamos fazer coisa com qualidade, indiferente de onde vai sair primeiro, mas que gere resultados e que possa trazer continuidade depois. Como o Toy Story chegou no 3, no 4 e vai vir o 5º aí, que não sei o que esperar, mas prefiro continuar esperançosa. E tem a questão da pandemia, de muitos filmes que eram para ser lançados no cinema que acabou indo direto pro Disney Plus, né? Então, assim, tem muito filme bom que o pessoal não viu no cinema, acabou vendo direto, e que talvez tenha perdido também inclusive no nosso ranking, né? Acho que pode ter influenciado também. Aliás, Ale, Dois Irmãos, eu tenho nítida essa memória, cara, foi o último filme que eu vi no cinema um dia antes do lockdown geral. A Lari já tá concordando, falando que com ela também. Cara, eu lembro que eu vi Dois Irmãos, dia seguinte, acabou, cinema, convivência, todo mundo pra dentro de casa. Só queria comentar uma coisa que eu achei curioso, porque eu fui fazer minha lição de casa, que eu não tinha visto o filme Elementos antes de gravar aqui, eu fui ver ontem, e eu percebi que eu venho reparando nisso, eu não sei, pode ser enviesado, vocês me corrijam se vocês discordarem, mas eu tenho a impressão que nos últimos filmes que eu tenho assistido, quando eu assisti os primeiros filmes da Pixar, parecia que os mesmos nomes se repetiam, que fosse na produção, que fosse no executive producer, tipo uns nomes mais conhecidos, assim, tipo, nossa, esse cara tá em todas. Sempre os mesmos 5, os mesmos 6. E aí eu vi Elementos, eu falei, nossa, eu não conheço nenhuma dessas pessoas, não, gostei do filme, assim, mas tenho percebido uma exploração maior de profissionais dentro do próprio rol da Pixar, e que isso não, de forma alguma, representa uma queda de qualidade só, que também tem trazido mais representatividade para cargos de liderança, que seja direção de animação, que seja direção do próprio filme, sabe? Tenho percebido ao ler os créditos que tem variado mais. E outro detalhe que tem feito diferença para mim, e fez diferença tanto em Elementos quanto em Red, foi ver o making of depois. Depois que eu assisti o diretor de Elementos falando sobre a experiência da família dele como imigrante, eu fiquei, caraca, que filme incrível, eu quero assistir de novo. E Turning Red foi exatamente a mesma coisa. Eu revi depois de conhecer mais sobre a produção e o filme engrandeceu. Então acho que vale a gente aproveitar o Disney Plus
e ter acesso a esse material que a gente tanto reclama que às vezes não tem mais um making of como era lá no Blu-ray, DVD e tal, e tem ali disponível no streaming. Pelo menos a Disney tira de letra isso. Eu concordo plenamente, Lari. Eu ia falar exatamente isso. Quanto que... Eu vou pegar de novo o exemplo aqui que a Flávia falou do Elementos. Pra mim era um filme super ok, nada demais, estava ali na média. Quando eu vi esse documentário making of, assim, explodiu a minha cabeça. Assim, e aí, assim, mudou completamente. Eu acho que sim, todos os filmes da Pixar, a gente tem que olhar ali o making off, e aí é um pouco dessa questão também de pegar um público específico, nichar, pegar a história, volta ao que eu falei da questão de uma animação, mas é feito para adultos, e a gente começa a entender mais de cada perspectiva, né? Principalmente dentro desses making-offs. Gente, nessa de making-off, vou dar meus 2 centavos aqui, porque o making-off de Soul, com aquela entrevista do Atticus Ross e o Trent Reznor explicando como eles compuseram cada coisinha das almas e o lance do piano... Cara, é tão lindo, é tão bem feito, vale muito a pena todo mundo visitar lá a Disney Plus, ou mesmo até no YouTube, né? A gente tem pequenos trechos no YouTube, vale a pena conferir os making-offs e o complemento, né? De onde saiu tantas ideias e tanta pluralidade. Ainda bem que, ao menos por esse lado, a Pixar tem evoluído bastante. Só para complementar do complemento, eu não vi esse making of ainda, que é um crime. Vou sair dessa gravação e vou assistir. Mas por você mencionar a música, uma coisa que sempre pegou muito algumas pessoas que eu conheço, não vou citar nomes, mas conhecida aqui da mesa, que não gosta muito de alguns filmes da Disney. Ah, que música, que saco, é tudo musical. Gente que não gosta muito de musical, que acha um saco. E a Pixar não são filmes musicais que as pessoas cantam e dançam e expressam história cantando, mas as músicas do filme da Pixar ainda assim são extremamente fortes. Foi como quando eu tava gravando Divertidamente 2, a gente comentou que já começa com aquela melodia que você já identifica como a do filme, né? Tem algumas músicas que você já conecta com alguns filmes da Pixar, e mesmo que não sejam filmes musicais, né, ver esse esmero na hora de fazer música, que é uma tradição talvez até de uma Disney, assim, que faz de uma outra forma, mas eu acho sempre uma validação muito grande. Você fala, nossa, gente, não é bobo, sabe? É uma equipe, é um carinho, é pra emocionar mesmo, assim, nossa, maravilhoso. Gente, por último, e nunca último, né, e não menos importante, é muito legal a gente observar os dubladores que tem, né, tanto nas versões originais em inglês, quanto aqui em português. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu nunca vou esquecer o Carl Frederiksen do Chico Anísio, cara. Velho, foi uma composição tão genial, mas tão incrível. Pra mim tá pau a pau com o Bussunda fazendo o Shrek lá atrás, sabe? Ficou tão maravilhoso. E a gente tem grandes nomes, né? Tanto aqui, a gente teve recentemente a Tata Werneck fazendo A Ansiedade em Divertidamente 2, mas no original a gente tem, cara, Tom Hanks, né? A gente tem Julia Louis-Dreyfus, a gente tem grandes atores e atrizes fazendo detalhezinho da voz. Cara, o Chris Pratt e o Tom Holland em Dois Irmãos, um é o mais fortão, o outro é o mais magrinho, o mais novo. É tão legal ver essa dinâmica. E isso tem making of também. Então, se não tiver na Disney, tem no YouTube, vale muito a pena ver a integração, né? Como eles criam as vozes e dão muito mais energia, muito mais emoção a todos os personagens. Eu só quero acrescentar uma voz ainda que eu acho o máximo, que é a tristeza de Divertidamente, é a Phyllis de The Office. Você não consegue assistir The Office sem ver a tristeza, parece que ela tá sempre na bad, chorando, é muito engraçado. The Office ficou ainda melhor depois de Divertidamente. Muito bem, minha gente, vamos lá para o que interessa agora, hein? Olha só, vou explicar rapidamente a metodologia do Senta Que Lá Vem Spoiler para listinhas. Gente, a gente sempre que faz uma lista de top 10, top 15, top 20, cada um faz sua planilhinha. Nessa planilha a gente faz uma shortlist com 20, hein? 20 filmes. Então a Lari, a Flavinha, o Ale e eu fizemos o nosso top 20 filmes da Pixar. Aí a gente faz um cruzamento de dados dentro do nosso sisteminha que conta com inteligência artificial, e nisso a gente elege os 10 filmes mais amados e mais queridos por essa mesa aqui. Então é uma lista coletiva, tá bom? Mas antes, a gente tem aqui os que bateram na trave, os que por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, não entraram no top 10. Quero saber qual filme, Lariposa, que você ama e que ficou de fora, né?
O meu filme que ficou de fora é Vida de Inseto, lá de 98, que foi indicado ao Oscar de melhor animação, que tem a voz do Kevin Spacey, da Julia Louis-Dreyfus nas vozes originais. E eu lembro o quanto me chamava a atenção aqueles insetos que o Flick achava e que formavam um circo. E aí cada elemento, como por exemplo, a lâmpada vai ser o vagalume, tinha a caixinha de fósforo, tudo eles montavam com coisas do cotidiano, eles montavam o circo deles, assim, era cada detalhe especial. E tem uma mensagem tão bonita o filme, né, da força das formigas unidas e tudo aquilo que elas conseguem, que é um filme que me marcou muito e eu gosto de rever sempre que eu posso. Adoro Vida de Inseto. Eu sei que tem gente que nunca assistiu, então assista, vale a pena. Não só bem lembrado, viu, Ale, como subestimado, viu? Até porque naquele mesmo ano lançaram Formiguinhas, ou Formiguinha Z, e eu vi primeiro Formiguinhas, acho que o título era mais gostoso, mas esse é muito melhor, Lariposa, muito bem lembrado, filmaço. E eu vou criar a primeira polêmica aqui. Vida de Inseto não está nem no meu top 20, tá? Só pra você entender. Eu tô achando um absurdo. Ok, mas vou dar uma mini validada, porque ainda não é o momento do tapa na cara, que uma coisa que eu ia comentar é que, infelizmente, esses filmes ficaram meio antigos. Antigos no sentido de que, poxa, a gente assistiu, eu assisti, sei lá, 1 ou 2 vezes e não reassisti. E como a Pixar foi massacrando a gente com filme de qualidade em sequência, ele foi descendo cronologicamente, talvez no subconsciente descendo em qualidade, mas na verdade não. Então, realmente, eu acho que é um filme que precisa ser reassistido, porque eu acho que ele ficou, talvez, datado em termos de imagem, de render, ou talvez até de apelo, né? Porque, enfim, se contavam histórias de uma outra forma, tem um apelo um pouquinho mais infantil, eu acho, do que os filmes mais recentes. Então, eu acho que ele precisa ser reassistido, mas é um absurdo não tá no top 20. Olha, desculpa, isso é erro mesmo. Você precisa revisitar os seus conceitos. Obrigada. Quando eu fiz o meu top 20, o meu top 1 aqui, né, que ficou de fora, né, é um documentário chamado Por Dentro da Pixar, ou em inglês, né, Inside Pixar, um documentário de 2020, tá na Disney Plus, e foi indicado ao Emmy. Por que eu coloquei essa daqui? Porque é exatamente o que eu falei no começo, sobre criatividade. É muito legal quando a gente pensa nesse processo criativo, que inclusive é um dos temas que eu gosto muito de falar dentro das minhas palestras, que a criatividade é um processo. E lá ele mostra exatamente isso. Para quem não sabe, esse documentário são capítulos curtos, 15, 20 minutos. É super rápido, mas você entende do outro lado como que eles constroem. Inclusive tem várias cenas que eu utilizo nas minhas palestras. Então, assim, eu realmente coloquei como primeiro. É independente daí, depois a gente pode falar os outros também, mas assim, pra mim é a base de tudo. Se você quer conhecer mais sobre a Pixar, quer conhecer sobre esse processo criativo, tem que assistir Por Dentro da Pixar, documentário que tá na Disney Plus. É marmelada, é marmelada. É top 10 da Pixar, né? Não é top 10 das animações da Pixar. Então por isso que eu hackeei aqui, eu coloquei, tá? Lembrando que nos nossos critérios, né, pra entrar na lista final, precisa ter pelo menos 2 votos. Então, a animação ou o filme, viu, Ale, o documentário, precisa estar presente em 2 listas, né? Como você foi filho único nessa, né? Foi menino, ficou de fora, tá bom? Mas valeu, ótima menção, gostamos demais. E você, hein, Flavinha? Qual o seu bateu na trave e quase entrou? O meu bateu na trave foi justamente o episódio que me trouxe aqui pro Sem Ter Aquela Vez Spoiler, que eu participei, que é o do Red, Crescer é uma Fera, e eu fiquei muito chateada que não entrou nem no top 10 das outras pessoas, porque foi um filme que justamente ver um making of fez ele crescer, e pra mim ele foge, eu vou começar a chorar aqui, ele foge de outros filmes. Eu tava vendo, eu vou ficar citando esse povo do TikTok, mas eu tava vendo uma análise sobre as amizades femininas dos filmes de animação, falando sobre como a maior parte das mulheres raramente tem amigas mulheres nos filmes. Ela pode ter um grilo, pode ter um dragão, pode ter um peixe, mas uma outra mulher fazendo o papel de amiga, a gente não costuma ver. Além de tudo, ele foi indicado ao Oscar e teve as vozes originais da Rosalie Chang e da Sandra Oh, que é uma atrizaça respeitadíssima. Nossa, assim, e só por aí já tinha que estar no top 10 de vocês. Vocês erraram muito, erraram rude. É um filme incrível, mas eu reparo que os filmes que eu escolho são os mais antigos. Eu acho por essa memória afetiva e por eu ir crescendo, reassistindo esses filmes todos. Eu vou, gente, puxar aqui o que a Lari falou de memória afetiva,
pra falar o meu que bateu na trave. Eu vi que ele tava até alto na lista do Ale Uehara também, que é Dois Irmãos, cara, no inglês Onward. É um filme que muita gente fala que não tem cara de Pixar, né? Pelo jeito da animação, é um filme, entre aspas, pandêmico, né? Bem do comecinho da pandemia, a gente já viu que teve uma economia grande, teve muito corte de verba ali, e ele não é de fato tão bem acabado, ele não é tão bonito quanto outras animações. Mas o roteiro, né, Ale, a história, cara, é tão linda, né? Eu me identifiquei demais, gosto muito, de novo, da dublagem, né, dos dois irmãos, o Chris Pratt, junto com o Tom Holland. Eu tenho um irmão mais novo, né? Eu sou mais parrudo, mais fortinho, meu irmão é menorzinho, muito mais inteligente, muito mais sagaz, mais magrinho, né? E a gente tem uma relação com o nosso pai parecida com o que a gente vê ali no filme. Então a identificação para mim foi imediata. Gosto muito da jornada e acho ele subestimado, né? Já vi muita gente por aí estapeando Dois Irmãos como se fosse um filme muito menor do que ele de fato é. Não é, viu, gente? Não é primeira prateleira, não é mezanino da Pixar, mas é um filme muito legal e entrou no meu top 10. Então vou me defender de novo, né? Antes que a Flávia já começar a falar aqui, ele tá no meu top 10, tá em 10º, tá? Então tá ali na média, tá? Mas eu acho que tem essa questão, né? Que eu também já falei um pouquinho, né? Da questão da pandemia, né? E o momento também, né? Eu acho que, né, ele tá no meu top 10, porque acho que foi um dos filmes realmente que eu assisti com mais calma em casa. A gente estava naquele abalo emocional também. Então pega assim no coração, né? Eu gosto muito do roteiro de Dois Irmãos, mas eu acho que ele tem um visual meio DreamWorks. Acho que por isso acaba fazendo um pouco de cara feia, sabe? Nossa, gente, eu tô chocada com o que tá acontecendo aqui. Ai, Me sinto uma exceção nessa mesa. Eu sinto que eu sou a única pessoa com bom senso aqui. cavalo. Peço perdão aos ouvintes, tá? Por terem que passar por isso. Porque é chocante o que tá sendo dito. Dois Irmãos, ele é um filme totalmente esquecível. Alguém lembrava que esse filme existia? Tome. Ele, tipo, pra mim, Dois Irmãos, quando eu penso em Dois Irmãos, veio da Disney e dos Ursos. Que, tipo, é um filme aleatório. É um filme X que a Pixar lançou. Não tá pior que Carros 3, tá? Não tá... Entrou no meu top 20, porque, enfim, né? Ah, bonito. Mas, assim... X, eu acho totalmente esquecível. Eu acho que é uma grande maçaroca de personagens e nada fica, sabe? A única coisa que eu me lembro é que o pai é pela metade e é super tenso com o pai a história. Você fala, nossa, por que é Dois Irmãos? Eu não sei, tem um pai lá que é metade fantasma, não sei dizer. Que é isso, meu filho? Calma. Vamos ser Pixar? Não vamos ser Hotel Transilvânia? Pode ser? Obrigada. Muito bem, meu povo. Ó, depois da gente mencionar aqui aqueles que bateram na trave, vamos enfim aqui pro nosso top 10 filmes da Pixar. Vamos lá, queridos. Em 10º lugar, nós temos... Os Incríveis. Olha só, gente, na minha lista, confesso, ele ficou muito mais alto do que um 10º lugar, mas essa animação de 2004, dirigida e roteirizada pelo Brad Bird, é fantástica, ganhou 2 Oscars, tem alguns dos personagens mais icônicos de toda a Pixar, e eu cito aqui, por exemplo, a Edna Moda, né, que transcende as animações, ela tá em tudo quanto é lugar, ela foi inclusive muito copiada por aí, e gente, eu adoro Incríveis, eu gosto muito de Incríveis 2 também, que muita gente esnoba, fala que não tem criatividade, mas no primeiro, o vilão é bom, a família é excelente, tem muita criatividade acontecendo aqui e visualmente ele é formidável, até pensando que foi feito 20 anos atrás, merecia estar mais alto, mas fica aqui em 10º lugar no nosso top 10. Um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, porque ele é muito redondinho. O roteiro é perfeito, os personagens, tudo tá no seu lugar, tem um motivo, tem uma justificativa. Eu acho um máximo, por exemplo... Eu sempre lembro daquela briga que tem da Mulher Elástica com o Senhor Incrível, que ela vai crescendo para eles ficarem de igual para igual, sabe? Então não é apenas na caracterização de personalidade, mas como eles são colocados em cena e flutuam ali na tela para fazer sentido e ninguém tá sendo maior do que o outro personagem. Então, assim, ele é muito perfeitinho. E para continuar aqui com o ranking, a gente vai para honrosa 9ª posição, que fica com... Ratatouille, gente. Esse filme saboroso em todos os aspectos. É uma obra-prima visual, de empatia, de personagens relacionáveis. É um filme que constantemente eu penso. Eu acho que apesar de se passar em Paris, é um filme que traz
muitos ganhos sobre qualquer um pode usar, você pode ser o que você quiser. Eu acho que conversa muito bem com a atualidade, com ser quem se é, de você buscar os seus sonhos, e também com tudo bem você não ser perfeito, um linguine da vida desajeitado, um romance inusitado, uma trilha perfeita. Pra mim é um filme... Realmente, ele tá aí na 7ª posição do meu ranking. Fiquei muito feliz que o pessoal acertou dessa vez. Olha, eu amo Ratatouille também. Eu até separei uma frase que é clássica do filme, que eu acho sensacional, que é: nem todos podem ser grandes artistas, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. Cara, Ratatouille, o Remy ali em Paris, tem toda... essa aura de cozinha, de conquistar, de ir atrás dos seus sonhos, de fazer acontecer, e de um jeito tão singelo, é tão gostoso de assistir, que tá no meu top 10 aí também. Gente, Ratatouille me fez ter menos nojo de rato. Ontem mesmo, gente, eu tava andando, né? O tempo tava bem ruim, né? Tava esquisito, uns bueiros abertos. E tinha um ratinho passando. Cara, ele tava carregando um negocinho. Eu falei, só olha o Ratatouille ali levando queijinho, né? Vai preparar uma receita. Mas Ratatouille é interessante, né, gente? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? 2 anos atrás aí com o Oscar, homenageando o Ratatouille. Ele entrou super bem na cultura pop. E Brad Bird, né, Flavinha, de novo aí, né? Mais um dele, um cara muito importante para a história das animações. E para quem gosta de nota, impressionante, né? 96 de 100 no exigente Metascore. Ratatouille tá na história. E vamos para o nosso 8º lugar. Divertidamente 2. Bom, acho que a gente não precisa falar tanto assim do Divertidamente 2, até porque a gente já teve, né, um episódio, foi o 402, que a gente falou do Divertidamente 2. Eu acabei não participando, até queria participar, mas tudo bem. Mas assim, eu prefiro, né, o Divertidamente o primeiro, mas realmente esse é um que também bateu no meu coração. Em vários momentos, de novo, eu me senti ali, lembrei alguma... ocasião, então... E aí volta, né, a questão da criatividade. Quanto que eles conseguiram, talvez não melhorar, mas assim, conseguiram pegar, colocar outros personagens a partir do Divertidamente 1, que foi sensacional. Foi quase uma memória afetiva, apesar de ser um filme que, claro, remete, né, o 2 é a continuação, e é raro a gente conseguir ter continuações em rankings, mas só prova a qualidade, tanto do original, quanto dessa história, dos personagens, assim... praticamente sem erros, praticamente sem ressalvas. É mais uma obra-prima aí que eles entregaram pra gente. Acho que, se quiser saber mais, vai lá ouvir o episódio, que tem um monte de spoiler. Eu não tenho mais palavra pra falar desse filme. Sensacional. Eu gosto muito da empolgação da Flavinha com esse filme. Eu não gosto tanto assim, né? Eu acho que tem seus problemas, dava pra ser muito melhor. Mas, né, ele bate aquele sentimento que passou rapidinho no filme 2 vezes, que é a nostalgia, né, Flavinha? A gente tem a nostalgia dos tempos áureos da Pixar, como a Lari bem mencionou. E nunca é demais dizer, né, gente? 1,3 bilhão de dólares em bilheteria e tá contando, deve passar de 1,5 bilhão, deve chegar perto dos 2 bilhões. No momento que a gente tá gravando aqui, tá aí no ranking, é a 25ª maior bilheteria de todos os tempos, tá? Um negócio absurdo, impressionante o que uma sequência da Pixar, que já foi melhor, tem feito por aí. Muito bem, em 7º lugar nós temos... Soul! Ah, gente, esse pega na alma, literalmente, né? Pra mim, a melhor animação da Pixar da fase atual, tá? Não da Pixar de todos os tempos, dessa fase atual que eu considero aí os últimos 5, 6 anos. Cara, uma animação muito linda, muito sensível. Ela tem um pouquinho de Divertidamente, mas tem muito mais. Muita gente chama, né, de uma animação feita muito mais para adultos do que para as crianças, que não vão pegar várias coisas que tem ali de fato. Mas, cara, sensacional. A dublagem da Tina Fey e do Jamie Foxx, né? A direção dividida aqui entre o Pete Docter e o Kemp Powers, né? Nome que tá crescendo demais na Disney aí nos últimos anos, Oi Aranhaverso. Gente, se você ainda não viu, vai lá no Disney Plus, dá uma chance pra Soul. Levou 2 Oscars e pra mim poderia ter levado muito mais, porque tecnicamente uma das coisas mais lindas que eu já vi numa animação.
Eu amo esse filme. Eu lembro, ele estreou no streaming, né, por conta da pandemia. Eu lembro de assistir num dia na versão original, no dia seguinte eu assisti de novo na versão dublada. Me acabei de chorar nas duas. E pra mim tem a melhor lição comendo pizza de um filme que eu já tenho assistido. E é maravilhoso. Não, concordo plenamente também. É aquele filme que a gente se emociona, mais para adulto. E eu acho que ele perdeu muito público, exatamente pelo fato de ser também mais um filme da pandemia, né? Eu acho que ele podia ter um outro... estar em outro patamar se tivesse lançado nos cinemas. Eu acho que o nome é muito acertado ao filme, pelo menos pra mim, assim. Entrou na minha alma rasgando. Eu, contando uma pequena trivia da minha vida, eu assisti esse filme estando numa viagem. Eu fui viajar pra praia com meu pai. Eu tinha acabado de sair de uma discussão cabeluda com ele. Tinha tretado com ele, me enfiei no quarto no escuro, em silêncio. Falei, vou ver o filme. Então já cheguei no filme meio quebradinha. Já cheguei meio, estou chateada. E eu chorei, assim, quase que o filme inteiro, copiosamente. Não é aquele chorico, tipo, uma lágrima silenciosa. Eu chorei de ter que pausar porque eu tava ofegante, sabe? Foi um filme que entrou na minha alma. Eu nem consegui reassistir, porque pra mim foram tapas na cara, foram lembranças, assim... Eu acho que ele... Se você se considera uma pessoa que tem sonhos, se você é uma pessoa que tem empatia, se você é uma pessoa que já teve objetivos, eu acho que ele vai principalmente pra quem trabalha com coisas criativas, eu acho, sabe? Eu acho que ele entra muito nessa esfera. E é um filme que, apesar do personagem... Spoiler, isso é um spoiler. Alerta spoiler. Apesar do personagem morrer nos primeiros minutos do filme, é um filme sobre a essência da vida. E em sexto lugar... Up, Altas Aventuras! Gente, esse filme tá no meu top 5, tá? Ele foi indicado, olha lá quantos Oscars. Melhor filme de animação, melhor trilha sonora original, melhor filme, melhor roteiro original e melhor edição de som. Uma animação ser indicada em tantas categorias já eleva aqui, a gente já sabe que a gente tá falando de um filmaço. Pra mim, aqueles primeiros 5 minutinhos já me levaram às lágrimas, eu já fiquei completamente entregue ao filme. Eu sou a pessoa apaixonada pelo Sr. Frederiksen, pelo Russell, por todos os animais que eles encontram na trajetória. Essa ideia de que a aventura está lá fora, da gente não desistir de certos sonhos que a gente tem, de realmente cair pelo mundo e ir vivendo e olhar para os aspectos singelos da vida. Eu acho que isso a Pixar faz muito bem, de olhar para o cotidiano, para olhar para as coisas que estão ao nosso lado e ver beleza nisso tudo na nossa vida, né? Eu acho que esse filme é uma referência de animação, porque a gente tem a animação, a pantomima, né? Que é quando você não tem diálogo, quando você não tem voz, você só faz animação no mudo. E eles conseguem contar a história tão bem, sem que ninguém tenha que falar uma palavra. Eu coloco a cena que a personagem feminina tá sentada recebendo o sol no rosto, de olhos fechados no vento, uma das cenas mais sensíveis das animações. É de uma sensibilidade, assim, e você não precisa falar, sabe? Eu acho que é isso que eu amo, que você já colocou lá. Eu acho que Up traz essa sensibilidade não verbal, que eu que sou extremamente verbal, eu que prezo muito por clareza, o outro não tá dentro de você, esse você não precisa... Todo mundo entendeu o que aconteceu, sabe? E eu ia dar exatamente essa dica pro pessoal, né? Eu gosto muito, né? Gosto do filme. E dá uma olhada depois lá no Disney Plus, naquele curta, né? Que é o Carl's Date, né? O Encontro de Carl. Não, o Encontro de Carl. Que eu também, assim, esse lado, claro, a gente chora no filme e tal. Essa sequência, vamos dizer assim, né? Que é o Encontro de Carl, é muito legal, vale a pena assistir. Seguindo aqui, então, em quinto lugar, a gente tem... Viva a Vida é uma Festa! Esse filme também é outro das sensibilidades. Eu acho, ele me fez chorar e rir na mesma proporção. Eu amei como ele ressignificou a morte pra mim. A morte é um tema super complicado. Eu amo como ele, além de ser um
um filme que tem um nicho cultural, né, assim, traz muito da cultura mexicana, belíssimo visualmente, as cores, nossa senhora, assim, eu não tenho adjetivos para expressar, extremamente sensível. Ele consegue ser um filme de altos e baixos, né, e me fez chorar copiosamente. Eu acho que eles foram muito apelões, colocando aquela senhorinha enrugada. Você pega na memória de todo mundo com os avós, e o carinho. E a cena que mais emociona é quando o pai canta aquela música, Remember Me. Nossa senhora, não posso nem começar aqui. É um filme delicado, alegre e emocionante. Só podia estar no top 10. Ele tá no meu 5º lugar, exatamente nessa posição. Eu amo Viva a Vida é uma Festa. Por tudo isso que você falou, Flávia. Para mim, o tema morte é algo muito delicado. Sou aquela pessoa que, tipo, tenho medo da morte, eu não quero falar sobre isso. E eu deixo de dormir pensando nela, sabe? Medo de perder pessoas próximas e tudo mais. Então, o filme conversou comigo de uma forma muito íntima. E eu fui me conectando a ponto de realmente enxergar a morte de um jeito diferente, de ver o quanto as pessoas sobrevivem na gente, né, depois da morte, elas permanecem vivas em cada um de nós. Mas é muito bonito como o filme ele traz isso, e traz isso por intermédio das imagens, das memórias. Então, esse é um filme que eu não vejo com ninguém ao meu lado, tá? Eu só vejo sozinha, porque eu choro que parece que uma pessoa esmurrou minha cara depois. Gente, vocês estão falando quando vocês choraram aí com Soul, Viva a Vida é uma Festa, nossa senhora, Lara, a gente tá vendo a Flavinha, ela é emocionada só de lembrar, provavelmente, do filme. Pra mim é o melhor roteiro, tá? Em termos de roteiro, é o melhor roteiro da Pixar, é o mais sensível. A gente tem um trabalho de voz do Anthony Gonzalez, que faz o Miguel, e do Gael Garcia Bernal, que faz o Hector. Esses trabalhos são lá em cima, cara, classe A, das melhores coisas que eu já vi. E a direção, o roteiro também do Liam Creek, que é um cara que é super cria lá da Pixar, né? Ele participou aí, gente, Toy Story 2, Procurando Nemo, Wall-E, Up, Toy Story 3, Valente, Universidade Monstro, Divertidamente, O Bom Dinossauro, Viva que a gente tá falando aqui, Toy Story 4, Luca, Red, Lightyear, Elementos, enfim, é um cara que vive, né? Ele faz parte da alma da Pixar e traz aqui um filme muito, muito impressionante, talvez o mais sensível de todos, né? E eu queria só destacar esses animais, né, fantásticos que a gente tem, aquela coisa, né, o jogo de cores, as luzes, o além, é tudo ao mesmo tempo assustador, incrível, muito fantástico, é muito impressionante de ver. Eu devo ter visto mais de 10 vezes, inclusive vi no avião e chorei no avião com o fonezinho dando problema. E eu vou falar o outro lado, viu, Sansai? Eu assisti só uma vez, mas eu só assisti uma vez porque eu tenho, vamos dizer, entre aspas aqui, medo de chorar de novo. Porque realmente ele pega no coração, que é emotivo e como a Flavinha falou, né? A gente relembra os nossos avós, não tem jeito. Até eu começo a me emocionar também. Foi muito importante o filme colocar você ser recebido na morte pelos seus antepassados, assim. Foi uma mudança de perspectiva importante pra minha vida, sabe? Pensar que a morte pode não ser drástica, pensar nas pessoas que vão me receber ao chegar, belíssimo. Em quarto lugar, que inclusive é o meu quarto também. Wall-E, filme Wall-E, eu adoro o Wall-E. Ele tem essa questão, claro, né? Um filme que fala de robôs e a gente fala, né, gente, assim, primeira coisa que eu lembro dos robôs, todos os robôs, sim, a que eu mais gosto, gente, não sei se vocês lembram, aquele robôzinho que fica limpando, aquele pequenininho. Nossa, eu adoro esse filme. Tem essa questão da gente pensar, né? Nós como pessoas, né? Então, para quem não lembra também, assim, minha cena muito emblemática também é aquelas pessoas sentadas vendo TV, né? E os robôs fazendo as coisas. Então, também tem esse lado emocional, porque os robozinhos, gente, é coraçãozinho para eles, tá? Porque assim, não são humanos, mas, né? Coraçãozinho pros robozinhos. Eu vou ser polêmica, quase não fez nem meu top 20. Eu sou quase hater de Wall-E, mas são por questões pessoais. Eu entendo, eu aceito vocês como vocês são. Eu vivo no mundo, eu sei que as pessoas gostam muito de Wall-E, mas cruza até com o filme anterior, né? Enquanto Viva, a Vida é uma Festa, me fez ressignificar a morte e ter uma sensação confortável. Wall-E lida com uma temática que pra mim eu não lido nada bem, que é o fim do mundo, o fim da humanidade. Porque entra nessa coisa da morte. Acabarmos.
né? Que nem Não Olhe Para Cima, foi um filme que me deu gatilho e eu fiquei hiperventilando, depois eu não consegui dormir. O Ali, eu não conseguia transpor o fato de que a humanidade estava... O que aconteceu com o planeta Terra? As pessoas conseguem assistir o filme, tipo, que bonitinho o robô, eu tava, gente, o mundo acabou, tudo bom, boa noite. E foi um filme que eu não consegui digerir bem, entende? Eu fico, gente, como as pessoas... que tranquilo, uma animação. Eu falei, gente, oi. Eu vou bem na contramão, gente, aqui da Flá, porque é meu primeiro lugar disparado. Pra mim é 100, 10 de 10, 1000 poltronas. Cara, é um filme que profetizou, né? Muita coisa que ia acontecer. Eu amo distopia, futuro distópico, pós-apocalipse. A Flá falou, né, como é legal quando a gente não tem nada, né, Flá? Como é que é a expressão que você falou? Pantomima, quando é não verbal, né? Quando Sim. É só animação mesmo, só movimento. É isso, a Flá falou da pantomima, a gente tem, 20, 30, quase 40 minutos sem fala porque não precisa. Tá tudo ali. É impressionante como a gente tem um robô, né, sem boca, sem sorriso, sem nariz, que passa mais emoção do que 95% dos humanos. É impressionante, a gente vê o quanto ele fica encantado com a Eva, né? Cara, tem muitas camadas esse filme, tem muita mensagem colocada ali, tem muita coragem da Pixar em colocar um filme como esse numa animação pra todo mundo ver. E que desespero, né, gente? Fazem 16 anos, a gente tava em 2008 quando lançou o Wall-E e tudo só piorou, né? A gente tem aí os celulares, a gente com dor nas costas, todo mundo mais pesado, mais cansado, viciado em redes sociais, nas telinhas, nas telonas, e o Wall-E já falava disso 16 anos atrás, como se fossem 16 segundos atrás, né? Infelizmente, eu vou estar com a Flá nesse ponto, o Wall-E vai seguir sendo muito atual, né? Muito relevante, muito importante, e só fazendo uma conexão, né? A Lari falou lá atrás do Vida de Inseto, a direção do Wall-E e o roteiro é do mesmo Andrew Stanton, né? Olha só que interessante, um cara capaz de trazer tanta alegria, né? E tanta vida ali do Vida de Inseto e tanta destruição no caso de Wall-E. E aí, Flá, não é que eu vou contradizer ou discordar de você, mas eu prefiro copo meio cheio, né? O aviso tá aí, faz 16 anos. Muita coisa poderia ter sido transformada e mudada a partir de então. Mas o Ali, cara, pra mim é uma joia, é uma pérola e mostra o quanto um estúdio de animação pode ser corajoso. E pra mim foi o melhor filme daquele ano, disparado. Eu faço coro com o Ale e com Sansa, porque eu realmente amo... Eu falo Wall-E, tá? Eu junto tudo. Especialmente essa parte muda do filme, eu acho sensacional. E eu curto muito quando tem... quando o Wall-E ele vai descobrindo os objetos humanos e que para ele não faz sentido nenhum, né? Ele tem lá os utensílios domésticos, tipo um garfo, um cubo mágico, e coisas que pra gente é precioso, ele simplesmente descarta como se nada fosse. Então, ver essa mudança no mundo e o quanto certas coisas que a gente hoje valoriza, num futuro, se infelizmente a gente chegar num momento desse, não vai valer para nada. A gente tem que ressignificar as coisas. E a forma como eles apresentam a paixão com a Iva, para mim é fabuloso. Aquela parte do filme antigo, que eu já não lembro, mas é um filme da década de 60, que eles vão se apaixonando e as mãozinhas vão se entrelaçando, as luzinhas. Eu acho isso tudo muito bonito. Então, é um filme que não tá no meu top 5, mas tá no meu top 10. E em terceiro lugar, temos... Toy Story 3! Pra mim, é o primeiríssimo da lista. Toy Story faz parte da minha vida. Eu escolhi o terceiro porque ele é o mais completo. A gente vai crescendo junto com o Woody, né? Eu acho que isso é o legal da Pixar. A gente viu o primeiro lá em 95, a gente é apresentado a esses bonecos e a gente vai se afeiçoando por eles, a gente vai torcendo por eles. E quando a gente vai lá em 2010 assistir o Toy Story 3... o Woody tá passando por aquela... Na verdade, o Andy, né? O dono do Woody tá passando por aquela situação de ter que eu faço, né? Eu vou pra universidade, eu levo ou não levo os bonecos comigo? Isso se entrelaça de tantas formas com a nossa vida de adulto, de tantas coisas que a gente tem que deixar para trás, porque já não é mais a fase disso. E esses bonecos se relacionam e conectam tanto com a gente... que eu choro feito criança naquela despedida. Para mim faz parte da minha trajetória enquanto pessoa, dos meus aprendizados. Então eu sou apaixonada por esse filme e evoluiu muito, né? Tanto
esteticamente na animação em si. É um filme que ele mescla um pouco de suspense, tem drama, tem comédia, tem de tudo um pouco. Eu acho que eles foram muito felizes da forma como eles concluíram essa trilogia. Interessante, né, gente? A segunda sequência do nosso Top 10, temos apenas 2 sequências, Divertidamente 2 e Toy Story 3, o que mostra que as sequências não são tão boas assim, né? Mas eu só queria registrar que a cena mais marcante da história da Pixar tá nesse filme aqui, é quando os brinquedos vão dar mão naquela reta final, mostrando que eles estão juntos até o último segundo. Aquilo me arrebenta. Toda vez que eu lembro, Toy Story 3 é um clássico, Lari. Ficou em terceiro lugar da minha lista. Eu vou pegar aqui nosso episódio 391, série que abandonamos. Vou falar, eu não assistiria um Toy Story, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito emotiva. E sabe quando você começa a ver, né? Já passou o tempo, aí saiu 2, saiu 3, você fala, não vou voltar ali. Até porque eu tenho medo de chorar, eu tenho medo de ter aquela emoção ali. Então, assim, não assisti. Você vai ter que assistir, não vai ter jeito. A sua vida vai mudar depois que você se entregar pra Toy Story. E mais, assiste sozinho, ninguém precisa te ver chorar lá no final de Toy Story 3. O 1 e o 2, você só vai se divertir. O 3, aí você entrega o seu coração. Eu passei por todas as emoções possíveis nesse comentário. Enquanto o Sam estava falando, comecei a chorar lembrando da cena, porque essa cena ela é icônica. E aí, ouvir esse absurdo que você, por medo de chorar, não assistiu nenhum filme daqui. Que é isso? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Saia da mesa. Você vai chorar, você vai se acabar, você vai se jogar no chão, você vai se reerguer, dar a mãozinha pro seu significant other e vai seguir. A gente segue juntos. Todos os filmes ensinam isso. Vai dar tudo certo. O filme mostra que, tipo, a gente consegue. Juntos seguiremos. E mais, eu não tenho nem o Toy Story 1 no meu ranking do top 10, mas o 3 tá lá. Porque pra mim ele segue essa linha de filme mais adulto. Ele tá mais com a gente, sabe? Mais do que desfazer dos brinquedos, que apesar de ser essa temática, pra mim é sobre entender o que é de mim quando eu não sou útil. Se essa era a minha utilidade, o que acontece comigo quando eu não sou mais útil? Pra onde as coisas vão? Sobre você ressignificar a sua vida, que é sobre soul, sabe? É belíssimo. E essa parte dessa união, e você ter as suas pessoas importantes, os seus elos de confiança, sabe? É você entender que você não tá sozinho. Você vai chorar, mas você não tá sozinho. Todo mundo chorou. É um filme que fala sobre ser adulto, sobre adultecer. Ô, Ale, só mais um elemento, o trabalho de voz do Tom Hanks como Woody, né? Por mais que a gente goste de assistir a versão brasileira e tal, mas vale a pena, cara. Você vê quando você, enfim, se encher de coragem, né? Fazer o seu brigadeirinho, colocar o seu edredom e for assistir, vale muito a pena ver o esforço e, cara, como encaixou, né? A vibe Moody Tom Hanks no Woody. Bom demais. Mas calma, Sansa, aqui temos mais um colocado em terceiro lugar. Procurando Nemo! É o máximo ver todo o aprendizado do Nemo, aquele peixe todo mega protegido pelo pai, né? Com uma barbatana menor que atravessa o oceano, vai estar lá na Austrália, no aquário. Ele vive muitas aventuras. É maravilhoso, é divertidíssimo. Vale o terceiro lugar aqui também. O Nemo, pra mim, assim, de novo eu vou pegar a questão do momento, né? Eu tinha acabado de voltar da Austrália. Então, assim, muitas coisas ali que eu via, revia. Aquela parte do, não sei o nome do animal pardal que tem ali, fala Might. Nossa, ali eu lembro exatamente essa cena. Eu tava no cinema, vendo, né, legendado, e o animal é Might. Eu fiquei rindo sozinho. Acho que todo mundo ficou olhando pra ele. Por que ele tá rindo, né? Qual que é a piada ali? Então, de novo, é mais um filme que pegou no coração e era exatamente esse momento de estar ali próximo também da Austrália. Gente, como esquecer a experiência de ver Procurando Nemo no cinema, cara? Aquele marzão, aquele oceano, aquelas tartarugas chapadas surfistas, cara. Aquela Dory da Ellen DeGeneres, que é uma dublagem, assim,
das melhores da vida, assim, de aplaudir de pé, como é bem feito, né? Até uma menção honrosa Procurando Dory, muita gente não gosta, eu gosto muito, né? Me diverte muito, ela merecia ter o filme dela, mas Procurando Nemo, cara, que bom, né, Lari, que ele ficou tão alto aqui no nosso top 10, é um filme muito marcante. E assim, a gente tem tantas sequências aqui a colar, né, Carros, que eu não sei se, né, se Procurando Nemo não seria digno de uma continuação, muitos personagens incríveis, que saga, né? Que história de pai e filho maravilhosa, que bom que ele tá aqui. Ele entrou no meu top 2, pra não colocar no top 1. Ele é o motivo pelo qual eu sou animadora. Eu sou animadora, eu escolhi minha profissão por causa de Procurando Nemo. Foi um filme que foi o famoso divisor de águas na minha vida. Foi quando eu vi a Dory. Pra mim, a Dory é um dos melhores personagens da história do cinema. Eu acho um personagem inesquecível, é uma referência. Todo mundo fala, nossa, sou meio Dory. Quem pensou num peixe que tem perda de memória recente? Gente, que genialidade é essa, sabe? Assim, até hoje é uma referência. E foi vendo a Dory que eu falei, nossa, eu quero muito fazer parte de coisas como essa. Foi um filme que entrou no meu coração de um jeito, tanto pelos personagens. Preciso falar que eu prefiro a versão dublada. E é um filme sensível, com vários momentos de falas. A Dory vira pro pai do Nemo, né? Pro Marlin, uma hora ele fala, não queria que nada acontecesse com ele, mas... se você não quiser que nada aconteça com ele, nada vai acontecer com ele. E pra mim isso parece boba a frase, mas se a gente se blinda muito das coisas na vida, se a gente não quer chorar, Ale, a gente não chora. A gente fica sem chorar mesmo. E a vida pra mim tá feita nesse movimento de ida e vinda do mar mesmo, sabe? É um filme que pra mim vai muito além do que ele se propõe. Eu acho que tem muitas camadas de compreensão. E eu acho ainda por cima que a versão dublada, feita pela Mayra Góes, é superior a Ellen DeGeneres. Eu vejo a versão em inglês, eu acho que ela dá um toque de idade que a Mayra Góes não dá pra Dory. E aí dá pra sentir as inflexões na voz, é uma voz gostosa de ouvir. A cena que ela fala pro Marlin, oi, pesadinho do oceano, você sente que ela tá fazendo um bico, sabe? E só agradecendo a Dory, né? Graças a ela eu falo português, inglês, portunhol e baleiês. Com a vice-liderança, com a medalha de prata, em segundo lugar temos... Monstros S.A. Gente, Monstros S.A. não é um filmaço, é um filmaralhaço da Pixar. É impossível você aí do outro lado fazer um top 5 e não incluir Monstros S.A. Eu gosto tanto de Monstros S.A. que até a Universidade Monstro entrou no meu top 15, ali acho que em 12º lugar. Eu também gosto muito, pouca gente fala. Temos aqui mais uma duplinha, né? Uma dobradinha do Pete Docter com o Lee Unkrich. Que mandam bem demais, né, gente? Eu gosto sempre de falar das dublagens, né? O Michael Wazowski, do Billy Crystal, o Sullivan, do John Goodman, e o Randall, né, o vilão do Steve Buscemi, assim, é um negócio maravilhoso. Se você viu em português, que você prefere ver, ouça também no original, vale a pena demais. E a Flavinha tava falando de personagens, né? Quantos personagens marcantes a gente tem aqui, e a Lari vai mencionar, mas eu já vou deixar a bola bem levantadinha para ela, para falar que não existe fofura maior do que a Boo, né, Lari? Ai, gente, ela é muito fofa. Ela forma o trio perfeito com o Mike e o Sully. Eu tenho vontade de abraçar esses monstros, eles são maravilhosos. E a ideia de fazer que os gritos das crianças alimentem a energia da cidade dos monstros é um negócio assim que eu fico, quem teve essa ideia? E as portas lá rodando lá na fábrica, a forma como eles entram no quarto das crianças para assustá-las, tudo isso assim, ó, é tão conectado, é tão bem estruturado, fora a relação de pai e filho com a Boo e o Sully, né? Porque além da amizade dos dois monstros, a gente tem uma relação fraterna entre os dois, que é muito bonita. Então, ele me emociona, ele me diverte, eu vejo quantas vezes for preciso, dá vontade de dar uma risadinha, vamos de Monstros S.A. Pra mim é perfeito. Eu fico lembrando assim, Mike Wazowski, né? Nossa, é muito legal. E pra entender também o quanto que eu gosto, ele ficou no meu terceiro lugar aqui na minha lista. Eu tenho um power bank, tá? Exatamente que é o formato das risadas ali, né? Daquele gás ali das risadas, né? Então ele vai também crescendo ali, vai mostrando como que tá a energia que eu posso recarregar o meu celular. Inclusive, né, para quem não sabe, a gente tá aqui brincando aqui, tá mostrando todos os personagens que a gente tem,
Do Monstros S.A. eu também tenho, tá? Eu tenho também o Sully, eu tenho o Mike, só não mostrei aqui, mas eu tenho também, tá? Eu adoro o Monstros S.A. também. E eu quero reforçar, viu, gente? Universidade Monstros é muito subestimado por aí. Tem gente que viu uma vez há muito tempo. Vale a reassistida, cara. Se você tiver meio desanimadinho aí, quiser uma coisa, né, pra dar uma refrescada, pra ficar feliz, até tomar uns sustinhos, assiste na sequência Monstros S.A. e depois Universidade Monstros, você não vai se arrepender. E chegou a hora de anunciar a primeiríssima posição com vocês. Divertidamente. Eu vou chorar. Eu não acredito que tá na primeira posição, gente. Não tem erros. Este filme não tem erros. Esse filme é apenas acertos. Qualquer opinião contrária está errada. Saia do podcast. Porque assim, eu não tenho mais o que falar. Os personagens, as cores, as personalidades, os tamanhos, tudo que o filme traz de referência pra gente, de compreensão de como funciona a nossa mente, a mensagem do filme, da tristeza ser importante pra que você sinta a felicidade, o amadurecimento, a beleza que é você sentir, você abraçar suas emoções, o inesquecível, memorável Bing Bong, que não tem um ser humano, não existe na face dessa terra, se existe, por favor se apresente, que não chorou, não se emocionou, ou pelo menos não sofreu um pouco com o sumiço do Bing Bong. E eu queria perguntar pro Marcudo, viu, Marcudo? Quando o Bing Bong, né, ficou perdido para sempre no lixão das memórias, quero saber se você chorou. Ah, não tem como, né? Que nem eu falei, é um dos grandes momentos das animações. E esse foi um dos grandes momentos da história do SQLVS. Marcudo aceitando que também chora. Até o Marcudo chorou quando o Bing Bong teve que ter deixado pra trás. Ele é maravilhoso, eu me acabo em chorar também. E eu acho o mais bonito do filme é realmente essa transição do amadurecimento, né? O quanto a gente precisa deixar ir certas coisas e abrir mão para que a gente possa estar bem. Então, seja balançando uma ilha, seja deixando um amigo imaginário para trás. Às vezes a gente tem que pegar a frase do Let It Go, né? Do Frozen. Let It Go mesmo, para que a gente possa estar de bem com as nossas emoções. Esse filme une tudo de uma forma perfeita. Eu trabalhava numa empresa de TV uns anos atrás, e tinha uma menina que trabalhava lá, que ela tava sempre pra baixo, sabe? Ela tinha um cabelinho parecido com o da Tristeza, o óculos parecido, a voz parecida, super reclamona, né? E o pessoal falava que ela era a Tristeza do Divertidamente, não tinha como escapar muito disso. E eu tinha um boneco, cara, maravilhoso, daqueles que eu nem lembro onde eu achei, do Bing Bong. E, cara, ele era tão bonito, ele tinha aquela coisa, aquela mistura, algodão doce, né, gato, elefante, chapeuzinho, e eu lembro que ela adorava aquele bonequinho, eu gostava tanto quanto ela, mas eu falava assim, a partir de agora, você não vai mais ser a Tristeza, eu não quero que você seja lembrada pela Tristeza, você vai ter mais alegria dentro de você, essa é a condição pra eu te dar o boneco do Bing Bong. Aí ela, pode deixar, sei lá o que. Eu dei o boneco, é claro, né, gente, que depois de 2 ou 3 dias, ela voltou a ser a tristezinha que ela sempre foi, mas com um grande coração. Eu vou trazer de novo, né, essa questão da criatividade. Como que eles conseguem, a Pixar conseguiu, né, trazer todas as emoções, de fazer sentido, fazer esse relacionamento. E toda vez que, né, a cada cena que apresenta as emoções, ou algumas emoções juntas também, a gente lembra de alguma coisa da gente, né? Então, é um filme que as crianças adoram, mas para nós adultos não tem como, né? Se alguém não colocou Divertidamente no top 5, desculpa, a gente nem ouve mais esse episódio aqui. Tem que estar no top 5 e todo mundo vai se emocionar, como a gente já falou aqui, né? Todo mundo se emociona, não tem jeito. E não dá pra deixar de falar que a gente tá com Divertidamente da Paulinha aqui, né? Porque a Flávia é o Divertidamente da Paulinha, ela é uma variação. Você está brilhantando esse programa, como abrilhantou Divertidamente 2 e também Red e também todos que você veio participar aqui. Absurdo! Eu sou muito mais alegria e... Quais são as emoções positivas, gente? Eu trabalho com animação, né? Eu sou mais animada, tum-dum.
E é isso aí, minha gente, ó, a gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que nesse podcast todo mundo é bem-vinda, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no box do Spotify ou lá no Instagram, @sqlvs.podcast, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber o seu top 10 da Pixar, se você concorda com a Lari, concorda com a Flavinha, discorda do Alê e muitas outras cositas mais. Obrigado, viu, criançada? Muito obrigada pelo convite. Adoraria ser chamado em quaisquer episódios que vocês queiram. Não falo só de animação também. E foi muito gostoso. Obrigada a Lê, obrigada a Lari, obrigada a Sansa e obrigada para quem tá ouvindo também. Abraços. Eu amei esse episódio, gente. Eu ri, eu chorei. Eu levei porrada aqui também da galera. E, inclusive, né, tem que sair aqui com uma... Não é só a lista do top 10, uma listinha de filmes que eu preciso assistir também, né? Obrigado, Lari. Obrigado, Flávia. Obrigado, Sansa. Beijão pra vocês e beijo pro pessoal de casa. A gente termina como começa, começa como termina. Mãe, essa aqui foi pra você, ao infinito e além. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!